Oi amigos e amigas, o Santos empatou em 2-2 com o Botafogo neste domingo e é um resultado que poderia ser melhor, mas pelo que a gente viu no primeiro tempo é de certa forma a se comemorar. Que primeiro tempo complicado, Adonis Frias não jogando nada, o Santos levou gol aos 22 segundos, o Vojvoda esperou o intervalo para mexer. E na etapa final, mesmo ainda com problemas defensivos, o Santos conseguiu sofrer um pouco menos e chegar a esse ponto importante que deixa o Vitória um ponto atrás com um jogo a mais. O Vitória perdeu para o Corinthians, o Santos empata com o Botafogo, então acaba sendo uma rodada favorável. E no próximo compromisso o Santos tem o Fortaleza, que parecia um time aí saco de pancadas, mas venceu o Flamengo. Fortaleza volta a sonhar, então o Santos tem um novo duelo direto de 6 pontos para tentar finalmente respirar no Campeonato Brasileiro. Antes de falar um pouco mais sobre o jogo, eu quero contar para vocês sobre o desconto para comprar o copo Vibe da GoCase, o seu copo de cerveja por menos de R$ 120 utilizando o cupom MU7, que você pode utilizar escaneando esse QR Code ou no link que está na descrição. É um copo para manter a sua bebida gelada. Confesso que eu bebi bastante no aniversário da Gabi no último sábado. Menos de R$ 120 com o cupom MU7. A GoCase tem diversos produtos e o que eu recomendo neste vídeo é esse aqui, no meu caso, com o símbolo do peixão. O cupom só vale para pedidos acima de R$ 99,90 e se você colocar R$ 190 no carrinho, você pode parcelar em 3 vezes sem juros e terminar de pagar só no ano que vem. Compre na GoCase e ajude esse canal, beleza? Continuando aqui no nosso vídeo pós-jogo, esse é o primeiro vídeo mais rápido, sem muita edição. Já amanhã ao meio-dia, essa segunda-feira, tem análise de cabeça fria, depois de ver a coletiva, analisar os números. Esse vídeo é mais uma repercussão rápida do que foi a partida. Primeiro falando de coisas boas. Souza foi o grande nome do Santos no jogo. Ele é titular, ele precisa ser titular. Infelizmente, ele sofreu o terceiro cartão amarelo, levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Fortaleza. A princípio pareceu mesmo uma simulação, mas foi mais um de vários erros do árbitro contra o Santos neste domingo. O Souza deixa ali o pé, tem um contato com o Marlon, não dá para dar simulação nesse lance. E o Santos acaba prejudicado porque poderia ter uma sequência do Souza como titular. O Souza foi decisivo, fez o primeiro gol ali entrando como um centroavante depois do cruzamento do Igor Vinícius e ainda sofreu o pênalti do empate do Santos, que foi convertido pelo Barreal. Partidaça do Souza e infelizmente ele não vai ganhar sequência neste time. Falando de escalação, é uma escalação que muitos de vocês queriam, né? Então fica até difícil criticar o Vojvoda. Ele coloca o Alexis Duarte com Adonis Frias e o Lua Pérez na zaga e tira o Guilherme. Então fica ali à frente Barreal, Roleiser e Lautaro, o meio-campo com o Schmidt e o Vitor Hugo, Souza e Igor Vinícius atacando bastante. Em teoria foi uma boa escalação, eu trouxe aqui no pré-jogo esses vários testes que o Vojvoda fez. Então eu tenho receio de criticar a escalação, mas o que eu não consigo entender foi o Adonis Frias do lado direito da defesa. O Adonis Frias é mais alto, melhor pelo jogo aéreo e mais lento que o Alexis Duarte. O Alexis Duarte tem um passe talvez melhor que o Adonis, mas eu acho que o Adonis, por ser a sobra mais lento, tinha que ficar ali no meio e o Alexis Duarte fazer o combate pela direita. Isso fica claro logo aos 22 segundos. O Santos dá a saída e toma gol com 22 segundos. Lançamento para a área, preguiça na marcação ali do Roleiser, a bola vai para frente, Igor Vinícius dando espaço, Jefinho encontra o Joaquim Correia com Adonis Frias totalmente errando no tempo de bola no carrinho, e o Joaquim Correia surpreende o Brazão. Era uma bola para chute de esquerda, ele se antecipa, dá um biquinho de direita e mata o Brazão que estava saindo, acabou saindo mal. E o Botafogo faz 1-0 logo cedo, né? O que poderia complicar totalmente a partida, mas não foi apenas esse lance. O Adonis Frias estava completamente perdido pelo lado direito, errando todas. E o Alexis Duarte ainda levou cartão amarelo num bote que ele tentou fazer no meio-campo. Então essa decisão do Vojvoda de posicionamento da linha de 3 me chamou a atenção de alguma forma. Então o Santos sai atrás, os primeiros minutos são complicados, depois o Santos começa a embalar algumas sequências, na defesa dava espaços, mas no ataque, de certa forma, criava.
E é curioso, né? Porque o Murilo Tauro, repórter da TV Globo, diz na transmissão que o Vojvoda estava reclamando dos cruzamentos feitos de qualquer jeito. E foi nessa forma que saiu o gol. O Igor Vinícius marcado, ele tinha recuado algumas vezes, foi ele tentar cruzar, um cruzamento meio nada a ver, desviou, o Souza se antecipou, o Nilton tentou tirar, a bola bate no Souza e entra. Então é um gol achado, pelo cruzamento meio sem pretensão, mas um posicionamento muito bom do Souza, que acreditou no lance, e o Santos empatou com o Souza ali fechando como centroavante, mas ainda no primeiro tempo o Joaquim Correa faz 2-1. Joaquim Correa não tinha feito nenhum gol pelo Botafogo e faz 2 e o Santos leva de novo o gol mais cedo do Campeonato Brasileiro, né? O Santos sempre quebrando tabus de forma negativa, nunca de forma positiva. Adonis Frias completamente perdido pelo lado direito. O João Schmidt até tenta indicar para ele e o Igor Vinícius não se entendem. E Joaquim Correa faz um golaço no ângulo do Brasão. E o Botafogo vai para o intervalo com 2-1. Na volta, o Santos tem o Guilherme na vaga do Alexis Duarte, que estava pendurado. O Guilherme não entra bem, mas o Santos como sistema melhora. Fica um pouco mais com a bola, sofre menos, apesar do Brasão ter feito hoje um bom jogo. Ele não saiu bem no lance do primeiro gol, mas fez defesas importantes, voltou a ser um pouco daquele Brasão que a gente conhece. Ele estava inseguro, cedeu um escanteio que não precisava no primeiro tempo, mas ele foi mais Brasão do que o costume, tomara que seja daqui para melhor. O Santos sempre deu espaços na defesa, do primeiro ao último minuto, mas com bola eu acho que começou a ter um pouco mais de organização. O Guilherme fisicamente entrega muito, né? Tecnicamente ele acaba errando. O Roleiser melhora no segundo tempo. Foi uma etapa inicial muito preguiçosa dele, no segundo tempo ele melhora um pouquinho. O Barreal não brilha, mas faz o gol de empate. O Souza é derrubado do carrinho ali do Vitinho e já tinha tido um pênalti no Barreal na origem da jogada. E aí o Barreal converte o pênalti, o Santos se empata, e ali no contra-ataque até poderia ter feito melhor se o Tiquinho não tivesse entrado de forma horripilante, se o Guilherme não tivesse mal. Então o Santos, no final das contas, pelo contexto, acaba tendo um empate importante e esse contexto não pode deixar de ser falado em relação ao árbitro. O árbitro erra feio nesse jogo, por isso que o Alexandre Matos também em entrevista à TV Globo esculacha o árbitro no intervalo, porque houve falta no Lautaro. Primeiro era uma falta do Roleiser, que o juiz dá vantagem sem sentido, depois uma falta clara no Lautaro, o jogo continua e sai o segundo gol do Joaquim Correa. Então teve o gol que não era para ser dado por causa da falta, teve o terceiro cartão amarelo do Souza, era pênalti do Barreal que ele não deu, acabou dando pênalti na sequência do Souza, muitas faltas invertidas. O cartão amarelo para o Alexis Duarte eu achei exagerado. Então foi uma arbitragem muito ruim que o Santos soube superar, assim como a atuação defensiva muito difícil do Adonis Frias no primeiro tempo. Então, dentro desse contexto, acaba sendo um ponto importante. Eu vou falar mais no vídeo de cabeça fria dessa segunda-feira, mas eu gostei do jogo do Brasão. Ele sai mal do gol, mas depois faz defesas importantes. Igor Vinícius muito mal defensivamente, mesmo com a linha de 3 ele sofreu muito. Adonis faz o segundo tempo um pouco melhor. Alexis Duarte não foi bem, já tinha perdido pelo alto. Fez a falta do cartão amarelo que eu achei exagerada, mas eu não gostei de novo do Alexis Duarte. Já o Lua Pérez fez um bom jogo, Souza destaque da partida, depois ele cansa, pede para sair, tá? Não critica o Vojvoda, ele pede para sair e entra o Escobar, que não compromete. O João Schmidt fez um jogo bem mais ou menos, o Vitor Hugo acho que foi um pouquinho melhor. Gostei da entrada do Ilharão, deu consistência, alguns bons passes na metade final ali do segundo tempo. O Barreal foi discreto, mas faz o gol. O Roleiser melhora um pouco no segundo tempo. Lautaro sempre com aquela vibração, correndo muito, mas tecnicamente deixando um pouco a desejar. Guilherme não entrou muito bem. O Cabaleiro jogou pouco tempo e não entrou bem. Tiquinho foi horrível de novo. Não tem a menor condição de entrar. Infelizmente o Santos ficou com 2 centroavantes, né? Lautaro e Tiquinho. Dos que entraram eu gostei mais do Arão e eu acho que a gente precisa destacar aqui que o Vojvoda ele escalou um time com coragem, tirou o capitão Guilherme, colocou 3 zagueiros, buscou variação. Então acho que nesse Copa a gente precisa ver o meio cheio, é o que eu vou tentar fazer, mas eu vou reassistir os lances, ver a coletiva e fazer uma análise melhor, mais profunda, com mais informações para vocês nesta segunda-feira ao meio-dia, beleza? Esse é apenas um primeiro vídeo, já acabou de acabar e eu liguei o celular para gravar para vocês. Beleza? É isso, um pontinho, respiramos um pouquinho e tomara que contra o Fortaleza a gente comece a respirar um pouco mais. Beleza? É isso, obrigado por terem assistido até aqui. Reforço o pedido para que vocês se inscrevam no canal,
Curtam, comente, aquele hypezinho, ative as notificações para não perder nada. Teremos muitos vídeos nessa semana aí antes de Santos e Fortaleza no sábado, beleza? É isso, tamo junto, boa semana pra nós.